Oi, gente, tudo bem? Bom, no Desvendando Juridiquês de hoje eu vou trazer uma questão. Quem é quem no meu processo? E por que eu preciso saber disso? Porque quando, talvez, quem sabe um dia eu entre com uma ação, eu não vou me sentir tão perdido. Eu vou saber, quando entrar numa sala de audiência, o que faz cada pessoa. Vamos lá, hoje eu vou começar com o famoso, odiado, idolatrado, amado advogado. No caso, eu mesma. Mas por que eu quis trazer isso? Para desmistificar algumas coisas. Primeiro ponto, está previsto na Constituição que o advogado é indispensável à justiça. Ou seja, para você ter direito à justiça, você precisa de um advogado. E o Código de Ética também continua nessa linha quando ele fala. São atividades privativas de advogado. Postulação a qualquer órgão do judiciário, assessoramento e consultoria jurídica. Então, por esse panorama, você já consegue entender a importância do advogado. Ah, tá bom, já sei o que é um advogado ali, não preciso saber disso. Será? Bom, eu fui buscar o que as pessoas esperam num advogado. E eu acabei percebendo que era a mesma coisa que um autor que se chama Alberto Camus falou lá atrás, muito antes. Então, ele falou o seguinte, que um advogado de sucesso precisa ter humanidade, literatura, história, política e direito. Ou seja, ele colocou a humanidade em primeiro lugar. E por que eu quero trazer isso para esse vídeo? Porque depois de fazer uma breve pesquisa, eu entendi que as pessoas que contratam um advogado, elas querem isso, elas querem essa relação. Por isso que chama relação advogado-cliente, né? E uma relação é uma via de mão dupla. Então, hoje eu vou trazer 5 dicas que fazem uma relação advogado-cliente funcionar, na minha humilde opinião. Primeiro, confiança. Você precisa confiar no profissional que você contratou, né? E aí, é óbvio, vamos tentar desmistificar aquela história do advogado malandro. O advogado não está ali, não deveria estar para te extorquir. Ele está ali para prestar um serviço e, em contrapartida desse serviço, receber um salário, tá? Outra questão. Parceria, né? O advogado e o cliente têm que ser parceiros. Eles têm que ser parceiros e transparentes, porque essa relação exige que um conte a verdade para o outro, que um fale dos problemas, para que se chegue a um denominador comum. Outra coisa, auxílio mútuo, ou seja, o advogado, para ingressar com a sua ação, ele precisa que você o ajude a colher algumas provas que só você poderia, porque para comprovar o fato a gente precisa de alguns elementos, e às vezes só o cliente pode auxiliar nessa questão, porque mandou uma mensagem, porque tem uma carta, porque tem um documento que só ele pode retirar, então a gente precisa desse auxílio mútuo. Outra questão, verdade. A relação entre advogado e cliente tem que ser pautada na verdade. Não adianta o cliente tentar mentir para o advogado, porque, como dizem, o advogado é o primeiro juiz da causa. Então, se o cliente mente, depois o juiz descobre, fica muito pior. Então, primeiro, a gente tem que ter verdade. E o final, que eu acho que é o mais importante, humanidade. Quando um cliente traz algo para o advogado, ele traz uma dor. E o advogado tem que ter humanidade o suficiente para entender que toda pessoa, a maioria das pessoas que procuram um advogado tem uma dor. Então, a humanidade vem disso, né? Como diz uma professora que eu gosto, quando você tira o dinheiro dos olhos, ele vem pro bolso, né? Então, é isso. A gente tem que ter... É óbvio que a gente tem que ser remunerado por isso, inclusive pelas consultas, porque nós somos responsabilizados a cada erro que a gente comete em consultas também. E é um serviço. Eu estou te dando o conhecimento que eu adquiri durante muitos anos, muitos cursos eu gastei, e quanto mais eu conseguir gastar comigo, melhor vai ser o meu atendimento para você. Então é uma roda, né? Um advogado bem remunerado, um advogado especialista consegue ajudar melhor o cliente. E o advogado é o próprio investimento. Então ele tem que investir nele mesmo, porque as leis mudam um pouquinho no Brasil, né? Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Na semana que vem eu vou vir com uma outra função, mas pensem nisso. Advogado, essa relação tem que ser fortalecida.